Boa noite, Lídia, seja bem-vinda. Boa noite, Flávio, tudo bem? Joana, Cláudio Honor. Boa noite, Michele, Gabriel. Boa noite, Tuca, seja bem-vinda. Cecília, boa noite também. Eveline, Roberta, Joana Oliveira daqui de Paraíso, Natália Ladeira, boa noite, seja bem-vinda, Natália. Que bom. João Batista, boa noite. Joana Carneiro, nossa companheira de Guaxupé. Adair, boa noite, seja bem-vinda. Leda. Paulo Henrique, boa noite. Cido, seja bem-vindo também, Cido. Célia. Adriana Alvarenga, também nossa companheira, seja bem-vinda. Adriana Valério, boa noite. Alex, como é que vai? Só mais alguns segundinhos para nós iniciarmos. Rosana Marques, nossa companheira de Poços de Caldas, seja bem-vindo. Ricardinho e Lúcia, boa noite para todos vocês. Boa noite, Reinaldo. Com certeza, Paulo Henrique, ele está abençoando a todos nós. Que nós estejamos preparados para captar esta energia, essas bênçãos. Boa noite, Ângela, William, a dona Guilmar, o Tim e a Eloá, sejam bem-vindos também a esses nossos estudos. Silvano, boa noite, seja bem-vindo. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Só diminuir aqui um pouquinho o volume. A música, a canção, com certeza ela é maravilhosa. Serve com certeza também como uma oração, como uma prece. Mas é importante e interessante que nesses instantes elevemos o nosso pensamento, acalmando e tranquilizando a nossa mente, o coração, para percebermos melhor estas bênçãos que recaem sobre todos nós. Todas as vezes que nos colocamos em oração, e sobretudo quando nós estamos unidos em oração, os benefícios que são auridos da espiritualidade superior são fantásticos. E espero que cada um de vocês consigam sentir e perceber essas energias e esses fluidos que recaem sobre vocês, sobre os seus lares, sobre as pessoas que estão aí agora na nossa mente, no nosso coração, a quem gostaríamos de também derramar as nossas energias e boas vibrações, aos espíritos desencarnados também, que todos possam sentir essas maravilhas que eu tenho certeza que cada um de vocês também estão sentindo. As nossas preces, as nossas energias que continuem também sendo direcionadas a este grande companheiro da doutrina espírita, Divaldo. Enfim, que nós estejamos sempre preparados para contribuir com a espiritualidade todas as vezes que for necessário. E neste instante em que estamos aqui reunidos, que possamos sentir as energias e vibrações de cada um,
e como numa verdadeira e grande família, que nós tenhamos essa proteção para uma concentração adequada, para conseguirmos assimilar as informações que nos serão trazidas na noite de hoje. Muita paz a todos nós, bastante energia, bastante meditação e, é claro, muitos conhecimentos e informações que nós estamos buscando e vamos com certeza encontrar. Boa noite aos nossos companheiros, a Fátima, a Selma, ao nosso companheiro Adriano e a Fraternidade Espírita Casinha da Sopa de Monte Santo, a Maria Aparecida, sejam todos bem-vindos. Bem, meus queridos, nós estamos nesses nossos encontros que envolvem o livro O Céu e o Inferno, estudando um pouquinho essa parte, ou este capítulo 8º deste livro, onde, da primeira parte, claro, onde Kardec vai trazer, ou está trazendo para nós, as informações relativas aos anjos. O que seriam os anjos? E nós identificamos, sobretudo no nosso encontro passado, algumas informações. Nós trouxemos aqui uma lista dos 21 concílios, que foram reuniões realizadas pela própria igreja, e nessas reuniões, nesses concílios, que é composto pela totalidade dos bispos da própria igreja, estabeleceram determinados dogmas, estabeleceram algumas verdades e deixaram determinadas doutrinas estabelecidas para que todo o povo seguisse, para que todo o povo acreditasse, para que todo o povo avaliasse, sem contestar, é claro, mas avaliassem aqueles princípios ou aquelas informações que, segundo esses concílios, estariam sendo tirados, extraídos da própria Bíblia. Nós não vamos entrar em detalhe dos comentários que nós já fizemos, mas em especial no concílio de Latrão, não sei se vocês se lembram, mas Latrão é um bairro de Roma, e esses concílios de Latrão, principalmente os primeiros, eles aconteceram justamente quando houve a cisão da igreja, onde criou-se a Igreja Católica Apostólica Romana, separando da Igreja Ortodoxa, que estava mais ligada ao próprio Oriente. Então, quando veio para o Ocidente, os primeiros concílios foram realizados em Latrão, que era um bairro de Roma, e foi justamente o local onde Constantino doou à igreja uma parte, um terreno, doou um palácio, e inclusive a primeira catedral foi ali construída e é considerada inclusive hoje a residência oficial do Papa, se não me falha a memória. Então, nesse concílio de Latrão, principalmente aí por volta de 1215, é que foram estabelecidos os dogmas da igreja relacionados aos anjos, e mais alguns outros importantes que nós vimos no nosso encontro passado, nós não vamos repetir, tá? Mas que foram muito importantes para a própria igreja. E aí nós começamos a identificar, lendo o livro O Céu e o Inferno, com Kardec, alguns destes princípios, alguns destes dogmas que foram estabelecidos pela própria igreja no que diz respeito a esse tema, os anjos. Nós vimos, já logo no primeiro ponto, podemos assim chamar, que Deus tinha criado, Deus eterno e imutável, criou tudo do nada, e nessa criação do nada, ele criou os anjos em primeiro lugar, no primeiro momento, antes mesmo de pensar em criar a terra, em criar os homens. De novo, vou repetir, esses são os dogmas estabelecidos pela igreja no que diz respeito a essa doutrina que envolve os anjos, tá? Então, os anjos são seres espirituais à parte da própria criação e que foram exatamente criados com o objetivo principal de, primeiramente, adorar a Deus e cumprir as suas ordens, tá? Só que, de novo, são seres criados à parte. Vimos também, muito assim, rapidamente, que neste processo de criação, Deus criou os anjos, que estão lá como seres distintos, separados. Ele criou os corpos e, como intermediários, criou-se o homem. Mas aí o homem que, constituído de uma estrutura física,
tinha também uma alma. Até nós fizemos um pequeno comentário sobre pensamentos que existiam no passado, e há até contestação com relação a isso, mas que os negros, por exemplo, eram seres, mas que não possuíam alma. Então o homem que possuía alma seria um intermediário entre essas outras criaturas que foram criadas por Deus e os próprios anjos. E nós, homens com alma, estaríamos ali mais ou menos no meio do caminho, tá? Então essa criação separada dos anjos é aquilo que vigora, e foi justamente até esse ponto que nós vimos no nosso encontro passado sobre a doutrina dos anjos. E é claro que Kardec, eu já disse também para vocês, ele começa o capítulo falando do que a igreja traz sobre os anjos, depois ele traz uma refutação, e depois como que o Espiritismo vai entender e encarar essas figuras conhecidas como anjos. Então vamos seguir. Na sequência, então, Kardec vai dizer o seguinte, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e aí a gente fala por quê? Porque a Igreja Católica, sobretudo, ela fundamenta os seus princípios principalmente na Bíblia Sagrada. Então, muitos desses ensinamentos, se não quase todos para eles, são retirados da própria Bíblia. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos ter a presença dessas figuras. Nós vamos ter, por exemplo, lá na Gênesis, onde Deus coloca 2 querubins na porta do paraíso para que o homem não entre. Aí daqui a pouco a gente fala um pouquinho dessa classificação segundo a própria igreja. Nós vamos ver determinados anjos indo revelar aos homens, por exemplo, o anjo Gabriel que foi lá revelar a Maria que ela seria a mãe do Criador. Então nós vamos ver em diversas passagens estas figuras que estão ali presentes e que são denominadas de anjos, tá? Daqui a pouco, repito, nós vamos falar dessa hierarquia segundo a própria igreja. Então, onde nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar na Bíblia, que, como muitos já sabem, nós já trocamos as ideias com relação a isso, existe ainda uma forte corrente que acredita neste criacionismo. E nós, que somos adeptos da outra teoria do próprio evolucionismo, nós não podemos descartar o criacionismo. Por quê? Porque o ideal seria nós juntarmos as duas, porque com certeza Deus é o criador de tudo. Por isso que a gente tem que buscar um pouco do criacionismo com o próprio evolucionismo para entendermos. É claro que a gente está falando disso para fugir um pouquinho daquela ideia engessada de que Deus criou o planeta, que Deus criou o mundo, que Deus criou o universo em 6 dias, como traz no livro da Gênesis. E como nós também já tivemos a oportunidade de estudar lá na Gênese kardeciana, estes 6 dias representam 6 períodos, que a gente vai inclusive continuar a ver mais adiante lá na Gênese, tá? Então, só para a gente mudar e tirar um pouquinho, ou desmistificar essa questão do criacionismo puro e simples como traz a Bíblia. Mas a Bíblia é, com certeza, um dos livros mais importantes, sobretudo para muitas doutrinas cristãs, e em especial o catolicismo, que exerceu grande influência sobre a humanidade, em especial no próprio Ocidente. Foram mais de 1000 anos de influência, e influências essas que até hoje muitos de nós sentimos. De novo, nós temos os nossos inconscientes individual e coletivo, e muitas dessas informações encontram-se no nosso inconsciente. É até difícil para cada um de nós, eu tenho certeza que para vocês também, tentarem contestar aquilo que vocês leem na Bíblia. Por quê? Porque no fundo, opa, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui. Então muitos de nós temos ainda essa dificuldade, este pré-conceito para eliminar. Mas como Kardec vai seguindo, exatamente buscando de livros e doutrinas estabelecidas pela própria igreja, em especial esse Concílio de Latrão, que vai trazer a doutrina dos anjos, ele vai dizer o seguinte, que a alma, no caso nós estamos falando de nós, ela não pode se libertar da sua condição imperfeita. Por quê? Porque nós ainda somos totalmente envolvidos pela própria matéria e, com certeza, temos ou sofremos uma influência muito forte dessa própria matéria. É um pouquinho diferente daquilo que acontecia com os anjos. Por quê? Porque os anjos, segundo eles, foram criados perfeitos.
Então, nós, segundo essa doutrina, teremos a nossa existência, poderemos nos arrepender, chegaremos a comungar com estes seres se nós realmente formos escolhidos por Deus. Mas nós não nos transformamos em santos simplesmente ou da noite para o dia. Tá? Então, esta é a doutrina dos anjos. Os anjos não, são seres à parte na própria criação. Não possuem, inclusive, nem corpos. Só vão aparecer para nós como corpos para que nós tenhamos esta visão ou a possibilidade de identificá-los. Mas eles, segundo essa doutrina, não possuem corpos. Ok? Kardec vai também, na sequência, dizer que os anjos, eles não possuem, como são seres espirituais, eles não possuem estrutura física como a nossa, eles não possuem também linguagem como a nossa. Tá? Eles se comunicam de uma forma diferente. E segundo estes dogmas, basta desejarem que a sua ideia, o seu pensamento ou aquilo que eles querem falar já seja transmitido para as pessoas. Principalmente entre eles. Tá? Eles não precisam de palavras. Ok? Daqui a pouco a gente vai trabalhar na refutação, como diz Kardec, e naquilo que a doutrina espírita entende. Outra coisa é que, como os anjos são seres à parte da criação, e eles não possuem corpos, eles também têm uma facilidade de se locomoverem para qualquer parte, em qualquer lugar, porque não haveria obstáculos algum para ele. Se ele não possui corpo, a matéria não exerce nenhum tipo de influência e muito menos de obstáculo. E eles podem se locomover com a velocidade do pensamento. Basta desejarem estar em tal lugar e lá eles estarão. Tá? Eles povoam este espaço. E por povoarem esse espaço, até um outro princípio que essa doutrina traz, nós não sabemos e não temos conta do número de anjos que Deus criou. Mas que, exatamente por este espaço infinito, é um número muito grande. Nós não podemos conceber, mas é um número enorme de seres que Deus criou já perfeitos. Tá? Deus já os criou perfeitos. Só abrindo um pequeno parênteses, porque a gente fala nessa criação perfeita, vocês vão ver, vão ouvir muitos padres dizerem, tá? Estou repetindo aquilo que a igreja traz, esses princípios. Mas vocês vão ouvir, por exemplo, muitos padres dizerem que a origem do pecado, ela não está no homem. Que a origem do pecado, ela está nos anjos. Daí, inclusive, Kardec vai depois na refutação dizer como que Deus poderia criar anjos como seres à parte e perfeitos na criação, mas se eles são falíveis. Se eles querem, inclusive, disputar com Deus o domínio de tudo. Então, apesar de serem criados todos perfeitos, vocês vão identificar nessa própria doutrina alguns pontos que se chocam. Um deles é exatamente esse. Por serem seres perfeitos, eles não poderiam estar voltados ao mal. Então, por que há esta ideia dentro da própria igreja que a origem do mal está justamente em Satanás, que era um anjo, mas que depois perdeu o seu posto porque teria se rebelado contra Deus? Tá? Da mesma forma, eu estou só abrindo um parênteses para falar dessa questão dos anjos segundo a própria igreja, já trabalhando um pouquinho nessa refutação. Porque se a gente fala de anjos como seres perfeitos, vocês vão ver, e eu não vou até entrar em detalhes não, mas dentro das classificações, tem alguns anjos que são citados, principalmente no Antigo Testamento, que pelo povo não ter cumprido as ordens divinas, eles massacravam e eles eram responsáveis por colocar fogo na cidade, por matar as pessoas. É igual está lá no trecho de Moisés, quando ele está retirando o povo do Egito.
O anjo do Senhor não ia passar e ia matar todos os primogênitos? Então assim, fica aquela dúvida, peraí, como que seres perfeitos poderiam se prestar a isso? E aí, como eles cumprem ordem de Deus, a gente começa a questionar até mesmo Deus, tá? Vou fechar o parênteses, só por quê? Porque a gente já vai trabalhando junto, como eu disse para vocês no programa passado, com as refutações, ou algumas das refutações que Kardec também vai propor para nós. Tá? Mas eles têm essa facilidade, essa capacidade, são perfeitos, não precisam de linguagem, se locomovem com a velocidade do próprio pensamento, estão aí povoando no espaço e simplesmente têm como principal função cumprir as ordens de Deus. Tá? E aí a gente entra então nessa classificação. O que diz essa classificação? Ou como que a igreja traz a sua doutrina? Ela vai trazer que os anjos se dividem em 3 principais classes, e dentre essas 3 classes, cada uma delas possui 3 ordens distintas de anjos. Tá? Então, eu vou ter a primeira, mas em todas elas, já vou adiantando, eles são conhecidos como santos anjos, na doutrina da igreja, tá? São santos anjos. Na primeira delas, nós temos os santos anjos, que são aqueles que pouco ou nenhum contato com a criatura humana possuem. O seu contato, a sua contemplação é diretamente com Deus. E a função desse seria repassar para a ordem inferior a ordem divina. E esses passariam para os outros. Porque, gente, o que significa ângelos? Ângelos, inclusive no próprio hebraico, como um grego, significa mensageiro. Por isso eles são chamados de anjos. Eles são mensageiros. Mensageiros de quem? Mensageiros de Deus. Como mensageiro que vai levar todas as mensagens e informações para o povo. Como aquele mensageiro que foi anunciar para Maria que ela seria a mãe de Jesus. Tá? Então a palavra anjo significa mensageiro. Tá? Só para a gente já passar essa fase. E nessa primeira, ou naquela que está acima, nós temos 3 tipos, ou pelo menos 3 nomes de anjos. Ali nós temos os serafins, nós temos os querubins e nós temos os tronos. Vou repetir, essa é a classificação que a própria igreja nos traz, com base nas escrituras e com base em estudos feitos pelos doutores da igreja. Ok? Então eu tenho serafins. A palavra serafim já significa o quê? Queimar. Queimar completamente. É exatamente algo que está relacionado com essa força, sobretudo com este sol que representa o próprio Criador. Estes serafins, para vocês terem uma ideia, que nós acabamos de dizer, e a igreja defende isso, que eles não mantêm contato com os homens, eles aparecem uma única vez lá na Bíblia, em Isaías, que segundo ele teve um contato com um serafim. Logo abaixo dos serafins estão os querubins. Tá? Os querubins também são chamados guardas e mensageiros de Deus. Inclusive eles recebem essa denominação de guardas, por quê? Porque lá na Gênese bíblica, quando o homem e a mulher são expulsos do paraíso, Deus colocou 2 querubins ali na porta, 2 guardas, para não deixar ninguém entrar. Tá? Os querubins já são mais citados na Bíblia, salvo engano, são cerca de 80 citações que existem, segundo alguns estudos. Tá? Mas eles também não se comunicam diretamente com os homens. Se eles se comunicarem é por uma questão, uma situação muito especial e mesmo assim com algumas pessoas também escolhidas, tá? E depois, nessa primeira ordem aí, a última classe seria os tronos. O nome é exatamente esse. São aqueles santos anjos que possuem a função de retransmitir. Eles estão ali contemplando Deus no seu trono e simplesmente vão pegar a mensagem e repassar para os outros. É isso. Essa é a função dos tronos, segundo este estudo da própria igreja. Tá? E aí a gente fecha a primeira ordem ou a primeira classe. Aí a gente vai para a segunda. Na segunda, são aqueles conhecidos como ministros de Deus.
Aí até eu gosto de abrir um parênteses para lembrar de um texto que nós temos na Revista Espírita. Agora me fugiu a memória o ano. Quem cita muito ele é o próprio Haroldo, numa mensagem de Lamennais, que a gente tem que associar com uma outra mensagem de São Luís para identificarmos que, palavras do Haroldo, além dessa escala que nós conhecemos, que é aquela que estabelece os espíritos puros, existe outras escalas, mas são escalas de seres, vamos assim dizer, né, que foge, que escapa completamente à nossa capacidade. E ali ele diz que além existem os ministros de Deus, e que esses ministros de Deus que já ultrapassaram esta pureza, eles não falham nem na reencarnação. Olha que coisa interessante, quando você atinge esse ponto de ministros de Deus. E aqui vem essa palavra, essa expressão da própria igreja de ministros de Deus. E só para fechar, a título de curiosidade, depois desses ministros de Deus, aí existe a escala dos Cristos, que são os Cristos que vão comandar planetas, os Cristos que vão comandar sistemas, os Cristos que vão comandar galáxias e por aí afora, tá? Só para a gente ter uma pequena ideia, o Haroldo que fala isso de uma forma fantástica e eu particularmente concordo com ele. É lógico que se você for pegar uma escala e falar assim, não, o espírito puro, sim, ele é um espírito puro, ele atingiu essa pureza, mas será que quando ele atinge essa pureza acabou, não tem mais nada? Então por isso que eu acho interessante essa colocação de São Luís e Lamennais para uma sequência do processo evolutivo, tá? Voltando, então, nessa segunda classe ou segunda ordem, depende de como é que vocês vão fazer essa divisão, estão aí os ministros de Deus. E também dividida em 3 outras ou subclasses ou ordens, nós vamos encontrar aqueles que eles chamam de dominações. Essa é a expressão mesmo, tá? São aqueles anjos enviados por Deus para grandes missões. Aquelas missões realmente relevantes. Aí esses anjos é que são os responsáveis. A gente imagina, né, uma hierarquia. Como lá no exército, nós temos o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, o tenente, o major, aí vai subindo a escala. É mais ou menos a mesma coisa aqui que a igreja fala dos anjos. Então esses conhecidos como dominações ou chamado de dominações são os responsáveis por aquelas missões mais relevantes. Depois nós temos as potências ou potestades, tá? Vocês vão encontrar esses 2 nomes, que são aqueles que conhecidos como os condutores da ordem sagrada. Segundo a igreja, são espíritos de alta concentração e que atingem um grau elevadíssimo de contemplação ao Criador, tá? Infelizmente não tem muito o que nós dizemos dessas dominações, exatamente porque, primeiro que nós não temos este acesso a essas entidades, a estes seres, tá? E depois, por conta dessa conceituação e classificação da própria igreja, que ela é baseada em alguns textos e principalmente em alguns estudos dos doutores da igreja. Então a gente não tem assim informações muito diretas e precisas. Depois, para vocês terem uma ideia, ainda nesta segunda parte, dessa segunda escala, na segunda classe ou segunda ordem, nós vamos ter os anjos chamados de virtudes, tá? E segundo a igreja, eles têm uma função parecida com as de cima, que é justamente esse processo de conduzir a ordem sagrada do próprio planeta. Estão ali relacionados com a humanidade, mas a humanidade como um todo. Eles não vão se interessar pela humanidade ou por seres em particular. Seria a humanidade como um todo, tá? Tanto para as nossas fraquezas físicas quanto para as nossas fraquezas espirituais, segundo a própria igreja. E aí vem a terceira e última. Essa terceira e última é um pouquinho mais conhecida pelo menos da maioria de nós. Primeiro vem os principados. Os principados seriam aqueles tipos de anjos que, como estão na última, eles são os verdadeiros executores das ordens divinas. Mas esses principados seriam aqueles anjos que seriam designados
para se comunicar, e aí estão mais próximos dos homens, se comunicar apenas com príncipes, com reis, com a diocese, tá? Com pessoas um pouco mais importantes e principalmente pessoas que teriam uma ascendência sobre um número maior de pessoas. Logo abaixo, aos principados, aí nós teríamos os arcanjos. Tá? Os arcanjos, estes já são um pouco mais conhecidos. Segundo a própria Bíblia, os arcanjos que seriam os principais responsáveis por essa comunicação, mas também, é lógico, uma comunicação mais relevante. Tá? Os arcanjos como Gabriel, que levou a Maria essa anunciação, arcanjo como Miguel, Rafael, são aqueles que estão ali mais próximos da própria humanidade. E enfim, vem a última classe desses anjos, que seriam os anjos conhecidos como anjos normal, e onde a gente pode incluir os nossos anjos de guarda, tá? Que são aqueles seres que, criados à parte na criação pela doutrina da igreja, são responsáveis por conduzir as pessoas. Daí, gente, quando a igreja fala que nós não temos conta do número de anjos, porque ele é enorme, e principalmente como povoam esse espaço imenso e infinito, nós não teríamos nem condições de contá-los. É por quê? Porque esses anjos guardiões, a igreja cita inclusive que você pode ter vários deles. Então você pode ter um anjo guardião responsável ali pelo seu batismo, um anjo guardião responsável pela sua crisma, um anjo guardião responsável pelo seu sacerdócio, um anjo guardião responsável pelo seu casamento. Então cada anjo teria uma função específica na condução das próprias almas. Ok? Então, basicamente o que a igreja traz para nós é isso. Agora, quais são os pontos principais de refutação? E alguns nós já até trocamos ideias sobre eles, por isso que a gente vai um pouquinho mais rápido. Primeira coisa que Kardec vai dizer é a questão da preferência. Como é que nós poderíamos avaliar um Deus perfeito que criasse preferências, ou que criasse seres preferenciais? Aí eu pergunto para vocês, vocês gostariam de ter sido criados anjos, ou vocês preferem ter sido criados como vocês foram, como nós fomos? Não seria injusto? Talvez muitos de vocês poderiam dizer, não, eu estou feliz e satisfeito com o que eu tenho, com o que eu sou. Mas tem muitos que vão dizer que não, porque eu que não quero estar sujeito a erro, eu gostaria de estar contemplando Deus, estar sendo designado para missões mais importantes, não ter perigo de falhar, não sofrer por conta do apego à própria matéria. Então, a primeira coisa que Kardec faz é justamente essa refutação. Seria muito complicado entendermos um Deus imparcial que criasse seres preferenciais. Esse aqui vai ser perfeito, esse aqui vai ser imperfeito. Ele vai ter que ralar para poder subir na escala. Seria realmente muito complicado. E depois, como é que você poderia conceber, como diz Kardec, Deus criou uma criatura espiritual que são os anjos, uma criatura humana que somos nós, que temos alma, e uma criatura corporal que seriam seres sem alma? Com base em quê? Quais eram as preferências? Foi pela vontade? Não, Deus quis fazer assim. E Deus quis fazer assim, não pode ser contestado. Mas a gente consegue, vocês, se fossem Deus, vocês conceberiam criações assim distintas? Quando vocês estão criando seus filhos, vocês teriam esta coragem, talvez alguns até fazem, até inconsciente, mas vocês teriam coragem de falar, não, eu vou criar esse desse jeito, aquele outro eu vou criar de outro jeito? Não. Às vezes até isso acontece, infelizmente, mas por conta do quê? Por conta de determinados preconceitos, ou por conta de existências anteriores, onde nós sentimos uma vibração diferente, nós conseguimos captar diferenças entre pessoas da mesma família. Mas peraí, parece que ele não gosta de mim, então não sou eu que não gosto dele, é ele que não gosta. Mas se você for ou estiver no seu juízo perfeito, você criaria filhos de formas diferentes? Provavelmente não. A gente sabe que toda pessoa que é boa, ela não faria isso. Então como é que a gente vai imaginar Deus fazendo isso? E principalmente, Deus fez isso num tempo tão curto, porque se em 6 dias ele pegou e criou o mundo, criou tudo, e já criou os seres perfeitos,
está faltando alguma coisa. Está faltando um elo. Está faltando, tem algo que precisa ser ligado aí, que Kardec fala. Não dá para a gente concordar com uma sabedoria, uma perfeição infinita. E sobretudo, com amor. Porque Deus não é perfeito apenas e tão somente pela perfeição, mas Ele é perfeito pelo amor que Ele sente de forma igual e idêntica por todas as criaturas. Então por que não criar todas da forma igual? Dar oportunidade a todas de uma forma também igual. Tá? Então, tá aí um detalhe. O outro seria aquilo que a igreja coloca, que Deus teria também de toda a eternidade criado os anjos. Mas se os anjos foram criados de toda a eternidade, se eles são eternos, então eles são como Deus? Seria, porque se eles são eternos, como trazem aí algumas dessas anotações, alguns desses princípios dessa própria doutrina, eles seriam também eternos. Se seriam eternos, seriam iguais a Deus. Daí, inclusive, esta noção que nós aprendemos que Lúcifer teria se revoltado contra Deus. Mas ele tinha condições, por quê? Porque ele também foi criado de toda a eternidade como Deus. Então ele poderia se colocar igual a Deus. Daí essa refutação que Kardec faz a esta doutrina. Tá vendo como que realmente as coisas vão se encaixando? Lógico, se encaixando dentro de uma lógica. Até repetir aqui, lógico, lógica. Vão se encaixando dentro de uma lógica. Quando eu passo a querer entender as coisas e entender um Deus realmente perfeito. Tá? E para a sequência? Aí Kardec vai também trazer outra refutação. Para a sequência da nossa vida. Bom, segundo alguns teólogos, os anjos nascem com o conhecimento que Deus permite a eles. De acordo com essa hierarquia e com essa escala. E que a alma que nós temos, ela pode aprender. Mas nós podemos aprender depois da morte? Porque segundo essa doutrina, tá? É a mesma doutrina que envolve os dogmas, que envolve os anjos. Nós aprendemos enquanto estamos aqui, mas depois que a gente morre, a gente vai ser julgado no juízo final, e aí nós vamos para um lado e para o outro. E aí, nós vamos ter a oportunidade de aprender e conhecer mais alguma coisa depois da morte? Ou realmente cessou a nossa oportunidade? A única que nós tivemos foi até aquele momento. Fica difícil? Principalmente porque se eu tive uma vida de 50, 60, 70, 80 anos, tudo bem. Mas e a criança que morre cedo? Que não teve, às vezes, a oportunidade nem de aprender a ler e escrever? Fica também complicado. E Kardec vai colocando essa refutação, gente, tudo ali, dentro deste capítulo. Poderíamos, talvez, até encaixá-la em outros pontos, em outros princípios da doutrina espírita. Tá? Mas ele vai trazendo aqui exatamente para poder explicar ou nos levar a refletir sobre essa questão. Realmente, Cido, é inconcebível analisarmos ou avaliarmos uma perfeição. Se nós, que somos seres ainda muito aquém da perfeição, se a gente não faria isso, se a gente gostaria de dar oportunidades iguais para todo mundo, quanto mais Deus. Essa é a lógica que Kardec nos leva a refletir. Tá? Agora, imagine também uma outra coisa interessante. Colocou-se nesses dogmas, nesses princípios, que esses seres foram criados, perfeitos, para ficar ali contemplando Deus. Gente, vocês lembram uma das frases de Jesus, que realmente é uma das frases que mais me encanta? Ela fala justamente que meu Pai trabalha até hoje. Ou seja, Deus não para de trabalhar. Como conceber um Deus que vai criar um grupo de seres perfeitos para ficar ali bajulando ou contemplando Ele enquanto Ele está trabalhando? Não dá para entender. Ah, não, mas eles trabalham só em missões. Eles trabalham só nas missões que Deus encaminha a eles? Mas como é que justifica essa frase de Jesus que Deus continua trabalhando, que Deus não para de criar jamais?
Como é que nós vamos conseguir entender e conceber ele criando seres para ficar bajulando? Talvez essa é uma expressão até forte, tá? Mas para a gente tentar entender, eu só quero que vocês entendam que essa doutrina dos anjos, seres criados perfeitos com essa finalidade, ela não se casa muito bem com a ideia de Deus. Deus precisa de alguém ficar ali contemplando? Deus precisa de alguém ficar ali adorando? Eu garanto para vocês que a própria criatura humana, nós, falíveis como nós somos, vocês gostariam que tivesse gente ficar bajulando vocês o dia inteiro, puxando o saco? Imagina lá um rei com aquele monte de gente ao redor dele, tudo ali. Gente, cansa para todo mundo. Agora vocês imaginem Deus. Como é que Deus conseguiria viver ou, na sequência, na sua eternidade, ficar ali com seres à sua volta? Não dá, não se casa com a ideia da perfeição divina. Enfim, gente, para nós fecharmos esse ponto, Kardec vai falar dos anjos segundo o Espiritismo. É coisa muito simples e rápida, eu já sei que eu estou no meu horário aqui, mas só para a gente fechar o nosso assunto. Como que nós podemos entender os anjos segundo o Espiritismo? Nós todos fomos criados simples e ignorantes. Nós todos fomos criados de forma igual, idêntica. E todos nós temos a oportunidade de crescer, de evoluir, de conquistar todos os conhecimentos que nós precisamos para atingirmos uma perfeição. Para aí sim chegarmos a essa condição de ministros de Deus. Então, pelo princípio da unidade, presta atenção nessa palavra, princípio da unidade. Deus é único, a sua criação também tem que ser única, ele não pode criar seres à parte na criação. Pelo princípio da unidade, ele criou seres para que os seres evoluam e cresçam e tenham conhecimento tanto do bem quanto do mal, para aí sim, depois adquirirem essas experiências, eles auxiliarem ao próprio Deus nessa obra da criação e da evolução da criatura. O trabalho é que vai nos conduzir à própria perfeição. Nós poderemos nos transformar nesses anjos, nesses mensageiros divinos, quando nós estivermos preparados para realmente transmitir qualquer tipo de mensagem para qualquer pessoa. Quando nós estivermos preparados para conduzir pessoas, conduzir planetas, inclusive, como sabemos que Jesus fez, construindo planetas. Então, fica um pouco mais fácil, mais lógico trazer essa certeza de que nós também vamos chegar a essa condição. Vamos aprender aqui, desencarnou, a gente vai para o plano espiritual, continua aprendendo e depois a gente volta para cá para aprender mais um pouquinho, volta para lá e continua aprendendo e assim sucessivamente, até nós atingirmos esse ponto culminante da perfeição. Para aí sim estarmos mais ligados a esses mensageiros, ou melhor, a sermos mensageiros, estarmos mais ligados a Deus, como o próprio Cristo disse, da sua perfeita comunhão com o Pai, para aí sim trabalharmos mais diretamente com as criaturas, para reconduzi-las, ou melhor, para conduzi-las ao próprio Criador. Isso são os anjos para a doutrina espírita. Princípio da unidade da criação. Todos são criados de forma idêntica. Mas isso não significa que nós devemos... Não, nós temos que respeitar. Se nós temos os nossos anjos de guarda, é porque eles já trilharam esse caminho que nós estamos trilhando. São seres mais experientes que estão nos ajudando, que estão nos guiando. Se existem os guias da humanidade, é porque eles são mais experientes, já trilharam o mesmo caminho que nós estamos trilhando, têm experiência e podem continuar conduzindo a humanidade. Todo o nosso carinho e a nossa gratidão a esses seres que hoje se voltam para a nossa própria trajetória e a nossa caminhada. Agradeçam o seu anjo de guarda, rezem muito por ele, que eles tenham cada vez mais paciência para conosco e para com os nossos erros. E agradeça a Deus por ter colocado seres um pouco mais perfeitos do que cada um de nós para nos auxiliar nessa difícil trajetória, nessa difícil caminhada. Muito obrigado a vocês, desculpem ter ultrapassado um pouquinho do horário, mas é só para a gente fechar, porque eram poucas questões, porque a gente já foi trabalhando essa refutação no decorrer dos nossos pontos estabelecidos, tá? Então espero que vocês tenham conseguido entender
essa leitura do capítulo 8º do livro Céu e Inferno, sobre os anjos segundo a igreja, a refutação e os anjos segundo o espiritismo. Mas a gente vai ter a oportunidade de ver muitas outras coisas ligadas a este tema. Boa noite a todos vocês e muito obrigado.